Oi, pessoal, tudo bom? Olha, hoje a gente vai resolver algumas questões sobre organização administrativa. Então, para começar, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual é o seu horário aí de estudo. Então, nós vamos aqui falar de organização administrativa. Mas para a gente poder começar a falar das questões, e aí eu separei várias questões para a gente fazer, de várias bancas, CESP, ESAF, FCC e outras mais, eu preciso que você visualize que há uma diferença de administração direta para indireta, isso aqui é o básico, né? Você tem que visualizar o que é uma entidade política e o que é uma entidade administrativa, diferença de órgão para entidade, dos fenômenos, dos institutos, a desconcentração para a descentralização, as regras da Constituição, vou te mostrar, e os tipos de descentralização administrativa que a gente tem. Então, rapidamente, para a gente não perder tempo das nossas questões, quando a gente fala de administração direta, eu estou falando dessa pessoa jurídica, vou até colocar um corpinho para você visualizar que é uma pessoa, isso aqui é uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica é a União, os estados, DF e os municípios. Isso é o que a gente chama de administração direta ou administração centralizada. Administração centralizada. Olha, essa administração centralizada, ela tem que se dividir internamente, ó, divisão interna em vários órgãos. Quando eu faço essa divisão aqui, olha, estou falando de uma divisão interna. Cada quadradinho desse, portanto, é um órgão. O órgão, como no corpo humano, não é uma pessoa. Esse fenômeno de divisão interna da pessoa, ele é chamado de desconcentração. Desconcentração. Vai chegar um momento que essa pessoa precisa passar atribuições para outra pessoa, outra entidade. Essa outra entidade pode ser tanto a administração indireta, ou também podem ser particulares. Quando eu falo de administração indireta, eu estou falando de autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Esses particulares são aqui concessionários, permissionários, autorizatários. Estamos bem? Olha, essa pessoa é uma entidade. Então, a gente brinca que baixou uma entidade porque baixou uma pessoa, né? Então, entidade é pessoa. Órgão é divisão interna. Desconcentração, olha o O. Esse O é o O de órgão. Esse fenômeno, quando você divide atribuições com outra pessoa, ele é chamado de descentralização. A descentralização, já disse o CESP, pressupõe duas entidades, duas pessoas diferentes. Então, o E aqui de entidade é o E de descentralização. Legal. Essa nova pessoa também pode se dividir internamente. Cada quadradinho desse vai ser um órgão e esse fenômeno a gente chama de desconcentração. Então, eu posso dizer que a administração direta é a administração centralizada e a indireta é a descentralizada. Descentralizada. Ótimo. Quando eu falo dessa pessoa dividida internamente, aqui dentro há uma relação de hierarquia. Dentro da pessoa há hierarquia. Dentro da pessoa há subordinação. Dentro da pessoa há o que a gente chama de autotutela. Dentro dessa pessoa aqui, a mesma coisa. Hierarquia, subordinação, autotutela. Agora, quando você falar de uma pessoa para outra, guarda isso você vai utilizar também lá em poderes administrativos. Se eu falo da análise de uma pessoa relacionada a outra, olha, INSS e União, não há hierarquia. Não há hierarquia entre eles. E sempre tem esse vínculo.
Sempre tem, mas não é um vínculo de hierarquia, não há subordinação. Você não pode falar de autotutela, não pode falar nada disso. Mas você vai falar o quê? Que precisa de um controle, que a gente chama de controle finalístico. Precisa de uma supervisão, que no âmbito federal você vai chamar de supervisão ministerial. Por quê? Cada uma dessas pessoas aqui estão relacionadas, estão vinculadas a um ministério. Então, controle finalístico, supervisão ministerial, há não subordinação, mas uma vinculação. Uma prova eu já vi falando de vinculação externa. Externa porque é de uma pessoa para outra. Há o que a gente chama de tutela. Então, esse controle de uma pessoa para outra não é um controle de hierarquia. Então, aqui você não aplica aquela análise de poder hierárquico, você não pode falar de delegação e avocação de competências, tá? Olha, esse controle se dá sempre com fundamento na lei. É a lei quem estabelece as formas desse controle de uma pessoa sobre a outra. Bom, aqui você tem uma relação bem bacana, então você já sabe o que é administração direta, o que é administração indireta, o que é órgão, entidade, o que é desconcentração, descentralização. Do esquema que eu coloquei para você, o que falta eu falar ainda? Deixa eu dar uma olhada aqui no esqueminha que eu coloquei. Tem um item que está assim, entidade política e entidade administrativa. Quem é entidade política? Quem é entidade administrativa? Meus caros, entidade política são aqueles membros da administração direta, União, Estados, DF e municípios. Essa administração direta, ela possui capacidade política e possui também capacidade administrativa. Capacidade política e capacidade administrativa. De onde vem o fundamento da competência da administração direta? O que a União pode fazer, o que o Estado pode fazer, o DF, o município? Onde isso está previsto? Olha, o fundamento vem da Constituição Federal. Entidade política, ela é diferente da entidade administrativa. Por quê? Enquanto a entidade política é a administração direta, que faz a lei, que é a capacidade política, e executa a sua própria lei, capacidade administrativa, a entidade administrativa, que é a administração indireta, ela tem apenas e tão somente a capacidade administrativa. Então ela não faz lei, ela apenas executa a lei. E de onde vem o fundamento, de onde vem a competência, o que o INSS faz, o que o Detran faz, o que o Banco do Brasil faz, Caixa Econômica? Onde isso está previsto? Isso está previsto na lei. Então, aqui você já precisa visualizar a diferença de entidade política para entidade administrativa. Bem legal. Tá. Olha, eu coloquei órgão, entidade, desconcentração, descentralização, duas regras constitucionais e tipos de descentralização administrativa. Essa descentralização que eu acabei de te mostrar, essa descentralização é uma descentralização administrativa. Existe uma descentralização que é a descentralização política. Esse não é o objeto do nosso estudo. Descentralização política é a análise lá do direito constitucional. A descentralização política está relacionada com os entes federativos. Então aí a República Federativa do Brasil é dividida em vários entes federados. União, Estados, DF, municípios. Isso é descentralização política, o que cada um faz, etc. Descentralização administrativa, que é o assunto do direito administrativo, é outra coisa. Na descentralização administrativa, portanto, eu posso ter a administração direta, no esqueminha que eu fiz, passando atribuições para a administração indireta ou para particulares. Então, essa é a análise. Como
isso aqui é feito, como isso aqui é feito. Olha, essa descentralização, ela pode ser por outorga, ou pode ser por delegação. Por outorga ou por delegação. Os autores indicam, e as provas vão cobrar, que a delegação por outorga é aquela que você transfere, anote aí, a titularidade, transfere a titularidade mais a execução do serviço. Transfere a titularidade mais a execução. Para quem você transfere? Olha, você transfere a titularidade mais a execução para as pessoas da administração indireta. Quem são essas pessoas? Eu disse, autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Mas como que a administração direta transfere isso para a indireta? Ela transfere aqui sempre por meio de lei. E aí eu já vou te mostrar o dispositivo constitucional que vai dizer que às vezes a lei cria a pessoa e às vezes a lei simplesmente autoriza a criação. Essa delegação por outorga, como ela se dá sempre por lei, você também pode chamar ela de descentralização legal. Ou ainda você vai encontrar com o nome de descentralização por serviço. Então, se eu falo por outorga, descentralização legal, descentralização por serviço, eu estou falando a mesma coisa. Transfere a titularidade mais a execução, a administração direta está passando para a indireta. Autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, sempre por meio de lei. Ou a lei cria ou a lei autoriza, já vou te falar isso. Quando eu falo da descentralização por delegação, você está transferindo apenas a execução do serviço. Apenas a execução do serviço, não transfere a titularidade. Na descentralização por delegação, eu estou passando essa atribuição para particulares. A execução do serviço, eu estou passando ela para particulares. Quem são esses particulares? Concessionário, permissionário ou autorizatário. O concessionário e o permissionário recebem essa descentralização por meio de um contrato. Já o autorizatário aqui, para prestar um serviço público, ele recebe isso por meio de ato administrativo. Contrato administrativo, ato administrativo. Essa descentralização por delegação, ela também é chamada de negocial. Negocial ou por colaboração. Então, você vai encontrar esses nomes. Guarda isso, isso é muito importante. Meus caros, existe um outro tipo de descentralização. Existe ainda uma descentralização que a gente chama de descentralização, vou colocar aqui embaixo, ó, territorial. Territorial ou geográfica. Geográfica. O que é isso? Essa descentralização se dá por meio da formação dos territórios. Territórios. Que a doutrina tradicional vai dizer que o território ele é uma autarquia territorial. Autarquia territorial. Qual é o cuidado que você tem que ter aqui? Nessas de cima, essas pessoas aqui, eu vou te dizer que por meio de uma lei específica eu vou criar ou vou autorizar. Eu vou te mostrar que a lei específica é uma lei para cada pessoa jurídica e é uma lei ordinária. Qual é o cuidado aqui embaixo? O artigo 18, parágrafo 2º da Constituição, diz que a lei que cria essa autarquia territorial, esse território, é uma lei complementar. Então, esse é o detalhezinho da descentralização territorial, também chamada de geográfica. Um território chamado de autarquia territorial, ele é criado por meio de lei complementar. Bacana? Olha só. O que dizem os dispositivos constitucionais sobre isso aqui? O artigo 37,
inciso 21 da Constituição. Desculpa, 37, inciso 19. 37, 19. Eu já vou te mostrar ele. Vamos fazer um esqueminha. Ele vai dizer pra gente que somente por lei específica, poderá ser criada autarquia ou autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação pública. E aí lá diz assim, cabendo a lei complementar, neste último caso, define as áreas de atuação. Então, olha, já vou começar com essa informação aqui. Quando a Constituição fala que uma lei complementar vai definir as áreas de atuação, ela fala neste último caso. Neste último caso, são todos esses ou só da fundação? Meus caros, neste último caso é exatamente o da fundação pública. É só a fundação pública. Fechei esse assunto? Fechei. Deixa eu te mostrar isso aqui então, a parte de cima. Olha, quando eu falo de lei específica, lá no 3719, guarda para mim que é uma lei para cada pessoa jurídica da administração indireta. É uma lei específica. Aqui ela é egoísta, ela quer uma lei para ela. Então é uma lei para criar o INSS, é uma lei para criar o Detran, é uma lei para criar qualquer autarquia que seja. Eu não posso, dentro da lei que cria a autarquia, tratar de outro assunto. Então tem que ser específica para aquilo. Como a Constituição não fala que tipo de lei ela quer, consequentemente a gente está diante de uma lei ordinária. Já que a Constituição não disse com todas as letras que ela quer uma lei complementar, ela está falando de lei ordinária. Então, meus caros, para criar eu vou precisar de uma lei e para extinguir vai ser a mesma coisa. Então, essa lei específica vai ser tanto para criar ou autorizar a criação, como também para a extinção, tá? Então, se você quiser anotar aqui, para criação ou também extinção. Meus caros, isso vai cair em prova, isso é muito importante. Veja você que há uma diferença no tratamento da autarquia e das outras. No que se refere à autarquia, a Constituição diz que a própria lei cria. Então, segundo a Constituição, para a autarquia existir, basta a lei. Vou colocar assim, ó. Para existir, basta a lei. É isso que a Constituição está dizendo. Basta a lei. Saiu a lei, ela está produzindo seus efeitos, já existe aquela autarquia. Pode não ter um prédio, pode não ter servidor, pode não ter uma cadeira, uma mesa, um computador, mas já existe aquela pessoa jurídica. Agora, quando eu falo dessas de baixo, nas quais há a indicação de que simplesmente autoriza, para existir, não basta a lei. Não basta a lei. Porque a lei simplesmente autorizou. Aqui eu vou precisar da lei, mas, segundo alguns, registro, né? A lei mais o registro. Não, eu prefiro que você fale registro. Mas se você fala registro, não tem problema. Em geral, sua prova vai ser objetiva ou subjetiva, então tá tranquilo. Numa prova oral, é melhor você falar registro, né? Então, eu tenho uma lei autorizando e preciso do registro. Registro aonde, professor? Ou no cartório de registro de pessoa jurídica ou na junta comercial. Então, essa é a ideia. Bom, para a gente finalizar esse ponto, veja você que a Constituição trouxe essa ideia. Se a sua prova não for além, você também não vai. Os autores vão dizer, olha, sempre que a Constituição trata de fundação pública, ela dá o mesmo tratamento da autarquia. Por que aqui seria diferente? Eles dizem, é porque, na verdade, quando a Constituição fala que cria, ela está criando tanto a autarquia, como também a fundação pública de direito público.
Porque ela, essa fundação pública de direito público, ela é uma autarquia. E aí você vai ver na doutrina o nome autarquia fundacional ou fundação autárquica. É a mesma coisa. Então os autores vão falar, a Constituição não falou dela porque não precisava, ela é uma autarquia. Ótimo. Então, quando a Constituição autoriza, a lei autoriza a criação, você está falando de empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação pública de direito privado. Então, se a sua prova chegar nesse ponto, você chega. Se a prova não chegar e perguntar a fundação pública é criada ou autorizada, ela é autorizada. Estamos bem? Essa é a ideia central. Deixa eu te mostrar o último inciso, que fala da criação das subsidiárias. Veja você. O 37, inciso 20, fala pra gente o seguinte, olha. 37, inciso 20. 3719 é o que a gente trabalhou, por lei específica, poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação. Cabendo da lei complementar, neste último caso, o da fundação, definir as suas áreas de atuação. E aí vem o 20 e diz, depende de autorização legislativa em cada caso, autorização legislativa em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior. Entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Sobre as subsidiárias, você tem que visualizar o seguinte. Apesar do dispositivo dizer entidades mencionadas no inciso anterior, a doutrina vai falar que isso só é compatível com a empresa pública e a sociedade de economia mista. Para criar essas pessoas aqui em cima, eu te disse que é uma lei para cada pessoa jurídica da administração indireta. Ocorre que a Petrobras, na lei que autorizou a criação da Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, na lei que autorizou a criação da Petrobras, tem um artigo que diz assim, fica autorizada a instituição de subsidiárias. E agora? Pode isso? Pode. Apesar dessa indicação que a autorização legislativa em cada caso, anota para mim que o Supremo definiu que, na verdade, basta um artigo da lei autorizar. Que lei é essa a qual eu estou fazendo referência? Essa aqui de cima, ó. Na verdade, essa não. Essa aqui, ó. Essa lei que autorizou a instituição da empresa pública e da sociedade de economia mista. Então, essa lei autoriza a criação da Petrobras assim, assado. Lá no artigo 200 e não sei quantos, vem assim, fica autorizada a instituição de subsidiárias. Ótimo. Com esse fundamento, você pode criar várias subsidiárias. A gente está bem? Essa é a ideia. Leva isso para a prova. Aqui você tem muita informação. O legal da aula online é que você vai dando pausa. Ó, eu vejo você no próximo vídeo e aí a gente começa a fazer todas as questões sem parar. Vamos lá. Um grande abraço, até mais.